Olá, boa tarde. Resolvi entrar aqui rapidamente. Primeiro, para dizer que eu andei sumida porque eu estava aqui em mudança, em processo de mudança, mas graças a Deus já está tudo resolvido, já estou aqui, voltei à atividade e eu resolvi fazer essa live para tirar algumas dúvidas, né, de algumas pessoas. São dúvidas que eu recebo sempre, né, sobre a radiestesia, o que ela faz, o tempo de tratamento. Então eu vou dar uma leve explicada. Eu vou fazer as lives assim bem rapidinhas agora, tá? Vai ser uma coisa de 30 minutos no máximo aí de live, para não ficar cansativo e para ir diretamente ao ponto, né? Onde as pessoas realmente têm a dúvida, né? Tem a questão sobre o tratamento, sobre o que é a radiestesia e até mesmo sobre outros assuntos, tá? Mas hoje, especificamente, eu vou falar da radiestesia, do meu tratamento. Preciso entender que eu falo aqui sobre a minha forma de trabalhar. A radiestesia é uma técnica igual para todo mundo, você aprende igual, porém cada um segue de acordo com a sua proposta, né? O seu propósito, a sua essência, a sua vibração, como é que você vai tratar aquela pessoa. Geralmente a pessoa chega até você através de vibração, né? Então aquele problema você já vivenciou, então você tem propriedade para poder falar, entender o que a pessoa está sentindo. Então tudo que eu vou falar em relação ao meu tratamento. Eu não vou falar no modo geral, mas fulano trata de uma forma, ciclano fala que é assim, e gráfico não sei o que. Não vou entrar nessas discussões. O que eu vou falar somente sobre o meu tratamento, a forma como eu trato, a forma como eu coloquei como propósito para mim essa profissão que é terapeuta energética, tá? Então a primeira coisa que a pessoa precisa entender quando ela busca um tratamento radiestésico é qual é o motivo pelo qual está fazendo esse movimento de buscar um tratamento energético. Porque existem dois motivos aí muito fortes, né? O primeiro motivo é o milagre, né? Eu quero que a radiestesia mude a minha vida. O segundo motivo, que é o mais sensato, que é o mais verdadeiro, seria eu quero me conhecer, eu quero me conectar, eu quero entender o que acontece comigo. Então são duas formas de chegar até a radiestesia. Uma onde a pessoa está na ilusão de que isso vai mudar a vida dela, né, como um milagre, como um passe de mágica. E a outra opção é quando a pessoa ela tem consciência que ela está buscando um autoconhecimento para ela, né? Uma forma de tentar se entender o que acontece na vida dela, entender quais são as conexões erradas que ela está fazendo, se ela está conectada com ela. E essa segunda pessoa que vem nesse intuito pode ser por conta da área financeira, pelo relacionamento ou por uma doença. Não importa o motivo pelo qual a pessoa vem com essa intenção de tentar entender por que ela está passando por aquele processo, sem mágica, né? Essa pessoa ela vai ter muito mais, vamos dizer assim, mais 100% de chance de conseguir entender o processo do tratamento do que aquela que vem na ilusão de alguém vai fazer alguma coisa por mim, tá? É importante entender isso, é importante saber a intenção de como a pessoa te busca para o tratamento. Então a radiestesia, ela é uma técnica que vai mensurar, vai medir como está as áreas energéticas da tua vida. Quais são as áreas? O que é a área energética, né? Porque a gente só vê o físico, mas o que são as áreas energéticas? Os seus corpos sutis. Nós não somos feitos somente de um corpo físico, né? Nós temos outros corpos que estão aqui junto, interligados com o corpo físico, a nossa aura e os nossos chakras. Tudo isso é um conjunto para você poder estar aqui, vivendo, presenciando as coisas, experimentando, sentindo, tudo é um conjunto. Então você tem um campo energético e dentro desse campo energético você possui a tua aura que protege esse campo energético, você tem os seus chakras que fazem essa conexão
essa conexão do mundo, do interno para o externo, né? E traz também, os chakras, ele também tem uma outra função além das ações, que é a função de trazer, captar as energias do céu, da terra e do ar, para poder distribuir para esses corpos, tanto o físico como os sutis, tá? Então a gente tem essas duas mensurações, essas duas medidas para ver se você tá com chakras e aura aí em desequilíbrio. E nós temos os nossos corpos sutis, que é o corpo. Pensa numa cebola, onde você tem um corpo físico, aí em volta tem o teu corpo energético, que é igual ao seu corpo físico, tá? Que faz a comunicação direta entre os dois lados. Aí você vem com o corpo emocional, depois você vem com o corpo mental, e o corpo mental faz o quê? É o consciente e o inconsciente. E depois você vem com o corpo espiritual, onde tem a centelha divina, as informações que você traz das suas vidas. Então, assim, é um conjunto de coisas, tá? E aí a radiestesia, ela vai mensurar, ela vai medir cada desequilíbrio de cada lugar, de cada corpo. São aquelas coisas que a gente sabe que a gente sente, porém a gente não sabe como lutar contra elas, né? O invisível, que seriam os corpos sutis, que seria o emocional, o mental e às vezes até mesmo o espiritual, são aqueles corpos que a gente sabe que tem, que a gente sabe, a gente sente que tem alguma coisa pesando, a gente sente que tem alguma coisa ali fora do lugar, a gente não entende os processos que a gente acaba tendo que passar. Então a gente sabe que pesa, mas a gente não sabe como tratar, a gente não sabe como mudar, porque não foi ensinado pra gente isso. Pelo contrário, foi escondido isso, tá? E aí, quem quiser saber mais sobre toda essa história da radiestesia e da física quântica, tem várias pessoas especialistas em explicar isso, né? Como, por exemplo, o professor Hélio Couto, Horácio Frazão. Tem muita gente que explica sobre a física quântica, tá? Para você entender o tanto de tempo que isso já foi colocado, que isso já foi pesquisado, que isso já está comprovado, mas foi escondido. Enfim. Então, a radiestesia é a técnica que faz a mensuração, que faz a medida de como está o seu campo energético, como eu falei, os seus corpos energéticos, tá certo? A sua aura e seus chakras. E o tratamento? O tratamento a gente faz com a radiônica, não é a mesa radiônica, isso é uma outra técnica. A gente faz com os gráficos radiônicos. Esses gráficos que vocês estão vendo aqui, são muitos gráficos. Então, a sua energia traz todas as informações de bloqueios e causas, que eu já vou explicar o que pode ser isso, para o radiestesista, né, no caso eu. E ali eu vou, com a sua própria energia, vendo quais são os gráficos, o tempo que eles vão ficar montados para cada causa que a gente acha. Ah, mas como é isso? Então, vamos supor que você tenha causas no seu campo mental. No seu campo mental, inconsciente, você tem padrões ancestrais que você carrega, que está registrado ali como uma forma de equilibrar o teu sistema familiar. E, além disso, você também traz outras informações, tá? Tá tudo lá no inconsciente, você nem percebe que você faz esses movimentos, mas você faz. Esses pensamentos, essas coisas, você acaba criando para você. E conscientemente, você tem ali umas causas que pode ser uma expectativa irreal, né? Você cria expectativas demais nas coisas que você, no fundo, sabe que não vão acontecer. Apego a vidas, né, ao passado da tua vida. Então, você, em vez de viver o presente, você está vivendo somente o passado, você está criando ciclos para isso. E interferências externas, por exemplo. Então, isso são causas que você, sem perceber, porque você está num programa automático da tua vida, você vai criando, você vai semeando na sua vida. E aí, no futuro, que pode ser um mês, que pode ser uma semana, 2 semanas, 3 semanas, você vai colhendo aquilo que você está semeando hoje. Então, a gente tem que entender que o hoje é o momento de mudança. Se o teu futuro você quer fazer diferente, você tem que estar mudando isso hoje. Ah, Alessandra, mas eu nem sei como fazer. É por isso que existem as técnicas terapêuticas, né? E uma delas é a radiestesia, que pra mim, na minha opinião, é uma das mais completas que tem, porque ela traz exatamente o seu problema, tá? E aí, qual é a duração desses tratamentos, né? Depende.
Depende, porque cada um é um caso, né? A gente não trata todo mundo de uma forma genérica, né? Todos somos feitos da mesma coisa. Todo mundo tem esse mesmo padrão de corpos, aura, chakra. Porém, cada um traz a sua informação, traz os seus problemas, traz as suas causas, né? Então, vai depender. Então, por exemplo, se a gente pega uma pessoa que tem problema ali no campo mental, a gente tem que saber com a energia dessa pessoa quanto tempo a gente vai conseguir, com um tratamento desses gráficos, retirar e fazer com que ela expanda, com que ela entenda que é isso que está criando a realidade dela, tá? Então, cada gráfico que a gente monta, às vezes a gente monta um conjunto de 3, 4 gráficos para a área mental, por exemplo, né, para as causas mentais, ele fica montado ali, às vezes, só 24 horas. Às vezes ele fica 3 dias. Não sei. Depende de cada um. O que é importante saber? A radiestesia, ela tira o lixo. Então, vamos supor que tu tem uma sala na tua casa que tá com muita bagunça. Você vai lá e você vai limpar, certo? Limpou a sala, pronto. O fluxo tá bom. Você consegue se movimentar, você consegue ver onde tudo tá, você consegue ter leveza e não fica aquele lixo visual. A radiestesia faz isso, ela vai lá e vai limpar tudo aquilo que você tem de lixo que você não tá conseguindo enxergar mais pra frente, né? Você não tá conseguindo se encontrar dentro da sua própria sala. O que acontece depois? O que acontece depois é o seguinte: voltou tudo igual. A culpa é da radiestesia? Não, não é. A culpa é sua. Por quê? Porque quando a gente faz o tratamento radiestésico, minha forma de trabalhar, tá? Vou falar de novo, sou eu que trabalho dessa forma. Quando eu faço o tratamento radiestésico, eu também tenho que explicar para o cliente o que ele tem. Quais são as manias que ele tem no pensamento dele, que é o programa que ele tem desde que ele nasceu para até hoje. Foi instalado através da família. Primeiro são os pais, depois, a culpa é dos pais. Não, os pais também são vítimas do sistema familiar. Eles também passam aquilo que eles aprenderam. Você só está tendo a oportunidade de expandir e não continuar a sequência do erro, tá? Então, o que acontece? Você limpou a sala. Tá tudo limpinho. Só que você continua com a mesma mania de ir bagunçando. E aí vai chegar um momento que a sala vai estar toda bagunçada de novo. E aí você vai ter que ir lá, vai ter que limpar de novo. E aí você vai deixar tudo bagunçado de novo. Não é verdade? É um ciclo de repetição. Poxa, mas como é que eu faço então? Para de fazer as mesmas coisas que você faz para deixar a sala chegar do jeito que fica. Então, se as coisas caem no chão, você não pega, você passa a pegar. Se suja ali, você vai lá e já limpa. Não deixa acumular. A mesma coisa é a energia. Quando a gente limpa a energia com um tratamento radiestésico, você também tem que limpar a forma que você pensa. Você tem que trocar, você tem que cancelar o que é negativo, o que vai fazer você voltar para aquele ciclo. E isso é na área mental e principalmente na área emocional. Porque na emoção, no campo emocional, a gente carrega feridas emocionais que nem são nossas. Mas a gente está carregando de forma até inconsciente da ancestralidade. E isso a radiestesia traz. Outra coisa também são as lealdades. Então, o seu campo ali ancestral está em desequilíbrio em alguma lei. E a gente vai buscar qual é a lei que está em desequilíbrio, que você está sendo leal àquele ancestral, como se você não foi feliz, eu também não posso ser. É como se a gente falasse isso para o nosso ancestral e a gente ficasse em honra a ele. Então a gente não consegue prosperar, não consegue se relacionar. Em alguma área da tua vida vai dar trava, tá? E o que a gente faz no corpo energético, que é igual ao corpo físico? O corpo energético, ele é o corpo que tem sistema, órgãos e glândulas, ele é a cópia do teu corpo físico, tá? Então, quando você tá com desequilíbrio, principalmente vindo ali da área emocional, que todo mundo tem problema no emocional, eu acho que hoje eu não peguei ninguém, tirando criança, né? Até criança vem com isso, até animal vem com isso, problemas de bloqueio de fluxo emocional.
E aí, quando a gente fala o fluxo energético, o que a gente está querendo dizer, né? Porque é muito abstrato pra gente que não ouviu, não cresceu falar, né? Não cresceu falando nisso. Pra gente tinha espírito e matéria, pronto. Então fica muito abstrato pra gente falar sobre essas coisas, mas eu vou tentar fazer uma analogia aqui. Então, olha só. Vamos entender que o teu fluxo energético seja igual a água no rio. Então o rio tá ali normal, né? Com fluxo normal. Tá ali no rio. E aquela água, ela vai se adaptando a todos os obstáculos que ela encontra. Então ela vai ter pedra, vai ter isso, vai ter aquilo, vai ter galho, vai ter folha, vai ter o que tiver na frente daquele fluxo do rio, a água vai se adaptando. Então pensa que o seu fluxo energético é como se fosse uma água. E ela tá ali, ela tá caminhando, ela tá tendo espaço para se movimentar. As situações chegam, que são os obstáculos, né? E aí você tenta entender por que aquelas situações estão chegando, tenta entender o que você tem que aprender com aquilo, e aí você solta, porque você já entendeu, já tá resolvendo e tá tudo certo. Então não cria obstáculo, não para. O que para o fluxo de uma água? Uma barragem, por exemplo, para. Ou, por exemplo, você tá ali com aquela mangueira, borracha, eu não sei como é que fala, cada lugar tem um para falar, né? E aí ela faz aquele nó, ela para de vazar, né? O fluxo da água para de ter passagem, porque você travou. Os seus vasos sanguíneos, quando eles estão ali com alguma coisa, com gordura, né? Com coisas assim que dá um problema ali no teu vaso sanguíneo. O que acontece? Ele começa a obstruir. E aí começa a obstruir por causa de gordura, por esclerose, sei lá, qualquer coisa que tem aí na parte vascular. E aí começa a acontecer o quê? O sangue começa a não ter fluxo, não ter passagem naquela parte. E aí causa, né, a estenose ali da veia, e infarto, enfim, AVC, e começa a ter as coisas. Por quê? Porque fica sem fluxo, fica bloqueado. A mesma coisa é o fluxo energético. Então imagina você tá ali, naquele fluxo ali rodando, aí você fica ali, bloqueando o fluxo emocional com todas as coisas que você tá vivenciando, levando tudo sempre pro lado mais negativo, o lado da vitimização, da culpa, da raiva, do não perdão. Isso vai fazendo com que o fluxo pare de movimentar e fique congelado. E aí você começa a desequilibrar quem? O seu corpo energético. As suas glândulas, seus sistemas, seus órgãos, eles vão desequilibrando. E aí o desequilíbrio começa a ficar tão grande que começa a afetar o seu corpo físico. E como é que começa a afetar o corpo físico? Nos sintomas. Sabe aquelas dores que a gente não tem diagnóstico fechado? É essa. Que o médico fala, estresse, mas estresse como? É isso. O que você sente no período de 15 horas que você está vivendo acordada com consciente? Qual o sentimento que você carrega durante esse dia? Raiva, tristeza, pena de você? O que você fica ressentindo, que são os ressentimentos, durante dias e dias e dias da sua vida? Isso tudo fecha o bloqueio. Você bloqueia o teu fluxo. O fluxo ele não vai. E isso começa a materializar a doença. Então, de uma forma bem grotesca, eu tô falando o que acontece. Então, o corpo emocional ele é muito, muito ligado a patologias, doenças no nosso corpo físico, as sensações, as dores, a tudo que a gente sente, tá? Então, a duração do tratamento vai depender de cada pessoa. Geralmente, que é assim, né, dentro do que eu já atendo, né, das pessoas que eu atendo, demora mais ou menos 4 semanas, tá? 4 semanas para tratar. Durante essas 4 semanas, enquanto eu tô tratando o teu campo energético, fazendo a faxina do campo energético, eu também estou passando para você o que você precisa trocar. Porque os seus pensamentos, os seus sentimentos e o seu comportamento é você que manda. Que aí entra o nosso livre-arbítrio. Entra a nossa opção de escolher como a gente quer viver.
Quem cria a sua realidade é você. Então, se hoje você está vivenciando alguma coisa que não está sendo agradável, lembre que foi você que semeou lá atrás. E você está colhendo. E aí, o que acontece? A gente entra na resistência daquilo de novo, entra com os mesmos sentimentos e faz um novo ciclo de semeadura para colher novamente essa mesma coisa. Vira um ciclo repetitivo, tá? E aí você coloca em qualquer área da tua vida que você vai entender. Então, vai depender. Então, quando eu passo a mentoria de como você, te dou o caminho, você já sabe quais são as questões que bloqueiam. E aí eu te dou o caminho de como você vai mudar isso. É como um médico te dando um remédio para você e as orientações para você fazer para curar aquele problema que tem no teu corpo. É igualzinho. Se você não faz, você vai ter uma melhora, óbvio. Lembra da sala? A sala ficou limpa, mas você vai ter os mesmos hábitos. E esses mesmos hábitos vai fazer com que você esteja plantando as mesmas sementes. E você vai colher as mesmas coisas. Nós somos um bumerangue. O que sai, vai de informação e volta. Cuidado com aquilo que você pensa, cuidado com aquilo que você sente. Porque quando a gente tem muita mania, né? Nós seres humanos temos muita mania, nós fomos ensinados a isso também, a carregar sempre as frustrações, o medo, a olhar as coisas sempre pelo lado pior. Nós somos, como é que se fala? A gente é condicionado a isso, a gente é ensinado a isso. Então, nunca a gente olha as coisas pelo lado positivo. Tá, então isso aqui veio pra mim, deve estar me mostrando alguma coisa. Não, a gente tá sempre falando, eu sou mesmo, nossa, eu não tenho sorte, tudo acontece comigo. Então, olha quanta coisa você tá vibrando. Se você não entende que você é feito de energia, que você vibra, que 70% do teu corpo é água, e a água, ela muda com a vibração, então você tem que voltar lá para o início para começar tudo de novo. Você tem que entender a mecânica do corpo, você tem que entender a fisiologia, você tem que entender que nós somos energia, porque senão tudo isso que a gente vê aí hoje, né, a própria internet aqui que a gente está aqui falando, que eu estou aqui passando essas informações para vocês, isso tudo é energia. E você não vê a energia. Eu gosto muito de usar energia elétrica. Você não vê a energia elétrica, você só sabe o que ela faz. E você também sabe que a energia ela é neutra. Ela pode ser tanto positiva quanto negativa. Vai depender da forma como você usa essa energia. Então, a energia elétrica é um bom exemplo. A energia elétrica é maravilhosa. A gente tem essa possibilidade da gente ter conexão com a internet, de ver televisão, de ter luz, né? De ter um fogão elétrico, de ter várias coisas. Então, ela é maravilhosa. É o lado positivo da energia elétrica. Qual é o lado negativo da energia elétrica? Não pode falar a conta, tá? O lado negativo é que se você for ver pelo lado negativo, se você botar o dedinho lá na tomada ou em alguma cerca elétrica, você vai tomar um belo choque. E aí você pode até morrer. Então, esse é o lado perigoso. Então, não é a energia que é ruim, é como você enxerga as coisas. E aí é que eu entro mostrando o caminho que você tem que seguir. Agora, precisa ter constância. Porque é igual emagrecer. Não adianta você achar que vai dormir com peso e acordar mais leve. Não vai. Isso é expectativa irreal. A gente precisa entender que tudo pra gente construir, a gente precisa ter o tempo de construção. Igual a plantar uma semente, tem um tempo para ela germinar e crescer. É tempo. Então, tudo que você está vivendo hoje, você também já criou lá atrás. E se você entrar na resistência de ficar com mais raiva e continuar com os mesmos sentimentos, você vai criar de novo isso. Então, o processo da radiestesia, o que ela trata, né? Eu falei o que é a radiestesia, que ela mensura os seus campos energéticos, ela vê a sua saúde energética, né? O médico vê a saúde física, a radiestesia, ela vê a saúde energética. Dentro
dessa mensuração, dessas medidas, a gente vai ver quais são as causas dentro dos seus campos energéticos, dos seus corpos energéticos, porque a gente tem mais de um, a gente não tem só o físico e o espiritual, né, que seria o corpo energético. E o tempo de tratamento vai depender de cada causa, o que está trazendo, o que a gente precisa tratar. E o que a radiestesia trata? Ela trata, ela limpa, ela traz para você tudo. Ó, o teu problema é esse, você tem essas crenças, você tinha essas emoções que não são suas, você tinha isso, você tinha aquilo, tal. Vem trazendo todas as informações para você. Então você já sabe exatamente com quem você tem que lutar. E aí, feito isso, a gente trabalha o quê? A programação que você tem. Qual é a programação que você tem? O que você pensa, o que você sente e como você age com você. E não é sobre o outro, é sobre a gente. Além da gente ter a nossa mente voltada para o caos, a gente também gosta de colocar a culpa tudo no que está externo. E a gente para de escutar o interno. Toda a mudança precisa ser um movimento de dentro para fora. Quero emagrecer? É de dentro para fora a mudança. Quero sair do vício? É de dentro para fora a mudança. Quero trocar minha vida? É de dentro para fora a mudança. Não é de fora para dentro. Não são as coisas que estão acontecendo à sua volta que vai alterar. Se você, dentro de você, que é exatamente quem está projetando o que está fora, não mudar. É necessário fazer a mudança interna. E a mudança interna que a gente precisa fazer é como a gente pensa, como a gente sente, como a gente age. E esse caminho eu ajudo no tratamento da radiestesia a você fazer. Então você tem que fazer as práticas, orar e vigiar os seus pensamentos e sentimentos, amar a você primeiro em vez de amar o outro, aprender todas essas parábolas, né, que tem na Bíblia aí, você vai ter que aprender e vai ver de forma diferente. E não adianta vir com a resistência, você tem que vir com a aceitação. Eu vou abrir a minha mente para novas informações. Porque se até hoje, vamos supor que você tenha 40 anos, com 40 anos a tua vida não está mudando, é porque o seu programa que está instalado não está igual ao seu propósito de centelha divina. Tá errado. Você está indo contra o fluxo. Por isso é que você vive cansado, falta de energia. Falar sobre energia e falar sobre radiestesia é muita coisa. Não dá em tão pouco tempo pra gente fazer as pessoas entenderem, ainda mais aquelas que são resistentes a entender isso. Porque tem dogmas, tem crenças, né? Acham que, eu falo a síndrome de Gabriela, né? Eu nasci assim, eu cresci assim, aprendi assim, eu vou viver assim, vou morrer assim. Acha que elas são pedra, né? Árvore fincada naquele solo e vai ficar ali até morrer. E nós, seres humanos, nós não somos assim. Nós somos fluídicos. Nós precisamos de movimento e troca constante. Nós precisamos sentir felicidade interna, não é o externo. Porque você pode assim, ai, nossa, comprei o carro da minha vida. Eu não te dou 4 meses para aquilo ali, já não vale mais nada para você. Porque a felicidade verdadeira não é a que vem de fora, é a que está aqui dentro. É você estar feliz do jeito que você como o que você tem hoje. Porque você precisa ser para você poder ter. É um trabalho. E eu dou o meu exemplo, mas isso demora, isso é chato, isso é cansativo, então nem tenta fazer. Tem que estudar, você tem que tentar entender primeiro como é o processo, para que quando você faça o tratamento radiestésico, você acompanhe e você entenda aquilo que está te travando. Porque o tratamento radiestésico, ele faz a limpeza, mas é um autoconhecimento. Não é uma mágica. Tem coisas que acontecem muito rápido, lógico. Você está limpando até influências externas. Mas você precisa mudar a forma
De novo, o exemplo da sala. Não adianta você limpar a sala uma vez no mês e ter o resto dos dias todo fazendo as mesmas coisas, deixando as coisas cair e ficar, deixando sujar, deixando acumular, deixando... Vai ficar sujo da mesma forma. Para manter limpo, você tem que estar o tempo todo fazendo com que as coisas se mantenham limpas. É igual o jardim, né? Eu lembro que quando eu fiz um tratamento, muito lá atrás, na época que eu tive o câncer de mama, eu escutei assim: a sua mente é como um jardim. Olha para ver como é que tá o seu jardim. Seu jardim tá florido, tá cuidado, tá limpo, tá longe de praga, de erva daninha. Como é que tá o seu jardim mental? Porque um jardim, se você não tiver cuidado, se você não cuidar dele, ele vai virar um mato. Ele não vai ficar um jardim bonito. E aí você tem que estar sempre cuidando do jardim, para quê? Para não ter bicho, para não ter praga, para não ter nada. Entendeu? Então, é a mesma coisa o que a gente sente, o que a gente pensa. Tá certo? Então, pra gente finalizar, a radiestesia é um tratamento terapêutico que vai analisar a sua energia, ela vai mensurar, ela vai medir, ela vai ver o que está em desequilíbrio, o que está bloqueando em todos os seus corpos, no sua aura e nos seus chakras, tá? A duração desse tratamento depende de cada problema, tá certo? Depende como vem para mim isso, então cada um é cada um, não tem, mas geralmente o tratamento ali, que a tua energia vai fazendo geralmente em 4 semanas, que ela finaliza. Ah, eu posso fazer depois mais? Pode, porque você já vai estar entendendo o que tá te bloqueando. E existe momentos que a gente dá uma travada, é igual quando a gente fica perdendo peso, existe um momento que a gente para de perder peso, tem que entender o processo e mudar, né, a forma como você tá fazendo aquela dieta ou aqueles exercícios. A mesma coisa é você com a radiestesia. Você já vai saber aquilo que tá te bloqueando, então você já vai vir para um novo tratamento falando assim: eu tô sentindo que eu tô travada nessa área aqui. Tem alguma coisa que eu ainda não consegui entender. E aí a gente vai tratar de novo e vai trazer, porque às vezes as camadas estão profundas. Então a gente limpa aquela sujeirada, mas aí vem aquele que estava escondido lá embaixo para a superfície. Aí a gente consegue detectar na energia que ainda tem bloqueios, tá? Seja ancestral, seja de pensamento, enfim, a gente tem que ver o que é. E o que a radiestesia trata? Ela trata exatamente todo esse lixo que ficou orbitando em você. Tratou o lixo? Aí você vai ter que ser o cuidador do seu jardim. Tá certo? Então, você fez um tratamento radiestésico e não deu certo? Primeiro você tem que saber qual a expectativa que você estava criando naquilo e como você estava vendo aquilo. Porque não é a técnica que não dá certo. É como você está esperando que aquilo aconteça na tua vida. Tirar as vendas e as ilusões é a melhor maneira de você aceitar tudo aquilo que você está carregando e você conseguir e trocar tudo isso. Quando você começa a fazer esse movimento, você troca o que está fora, né? O que está no externo ali que não está te agradando. Porque você não muda o outro, você muda você, tá? Então não é a culpa do outro. O que o outro tá te dando de raiva, o que o outro tá te incomodando é o que você tem que tratar em você. Até você não se sentir mais incomodado, aí você tá curado, tá certo? Então a radiestesia, ela trata o lixo, mas traz você para essa consciência, para essa expansão de consciência, mas você precisa fazer todas as técnicas para que você possa trocar esse programa instalado desde que você veio ao mundo, tá bom? Então, para quem tinha dúvida sobre o tratamento radiestésico, esse é o meu tratamento radiestésico, é como eu acredito, é como eu faço e é como tá dando certo para mim, tá certo? Toda hora eu venho com mais insights e mais intuições para eu fazer mais coisas. Então, as coisas vão fluindo e eu vou acompanhando de acordo com os sinais do universo. Eu não fico travada numa técnica lá atrás e fico, não. Até porque eu sou acupunturista, eu tenho outras técnicas que eu utilizo também. Eu faço tudo
para manter a pessoa no seu eixo, no seu equilíbrio e entendimento para expandir essa consciência, entender o que ela está trazendo para a vida dela e que ela modifique esse movimento para ela sair do ciclo que ela fica vivendo ali, tá bom? Numa próxima live de perguntas, eu vou trazer outras questões, tá? Tô pensando em trazer na próxima sobre o campo espiritual, tá? Que é um campo que muita gente tem dúvida, principalmente quando se trata de obsessores, tá certo? Como eu trato muitas pessoas que vêm para mim com obsessão, lembrando que isso não é uma religião. Eu não estou falando de religiosidade, não vou entrar nesse assunto de religiosidade, isso para mim é tudo crença, tá certo? Não frequento religião nenhuma, mas eu entendo dessa parte sim, porque eu cresci estudando a parte espiritual. Então, se esse é a minha forma de trabalhar, é o meu dom, e são as pessoas que estão vindo para mim, estão vindo com esse problema e eu estou tratando e estou conseguindo êxito nisso, eu vou continuar indo, né, no mesmo processo, porque o meu grande propósito é ajudar as pessoas, a tirarem as pessoas daquela situação que elas nem sabem que elas estão, tá certo? Então a gente vai falar assim do campo espiritual, dos obsessores, da depressão, tá? Do que acontece, que esses obsessores fazem no seu campo, né? Onde eles te influenciam. Ah, mas eu não pego isso. É engano seu, tá? Porque você tá no mundo. E você tá no mundo de vibrações. E você tem o invisível em volta de você, porque você tá carnal, e você tá na matéria, e a matéria enxerga só aquilo que você acredita no teu consciente. Mas você tá num mundo de vibrações. E se você vibra baixo, você vai trazer para você tanto pessoas encarnadas que estão em carne vivas nessa mesma vibração, como as pessoas que estão perdidas de forma energética no mundo. Então isso não tem a ver com religião e não tem a ver com dogmas e crenças e diabo e capeta, não tem nada a ver com isso, tá? Isso tem a ver com física quântica. Então é uma informação nova, é uma forma nova de você enxergar as coisas. Então quem quiser, provavelmente eu vou fazer nesse horário, quinta-feira mesmo, acho que eu vou manter esse horário, trazendo sempre questões que vêm até mim, perguntas frequentes que vêm até mim, e eu vou trazer para vocês como forma de começar a tirar essa mistificação da radiestesia, tá certo? Espero que vocês tenham gostado, que eu tenha trazido para vocês informações assim, que expandam, né, a consciência de vocês. Quem quiser fazer o tratamento, né, tô aqui. Quem quiser fazer comigo, tem vários outros radiestesistas. Eu não tô aqui vendendo sessão de radiestesia, tá? Nem preciso de fazer isso, mas eu estou aqui mostrando para você que sim, que a sua vida pode estar bloqueada por conta dos seus campos energéticos e das causas que você carrega. Então, basta você escolher, porque eu já te falei que você tem livre-arbítrio, se você quer ou não mudar a sua vida. Como é que você quer se ver daqui a 1 ano? Como se você quer se ver daqui a 5 anos? Do mesmo jeito que você tá? Ou você quer ter uma vida diferente daquela que você realmente merece ter? Essa é a pergunta que a gente sempre tem que fazer pra gente, tá? E não achar que, isso aí é karma, isso aí minha vida é assim. Isso é crença. É a preguiça de fazer o movimento de mudança. O medo de não enxergar o problema que você está escondendo embaixo do tapete há muitos anos. E aí você sente aquela dor nas costas, aquela dor que não tem diagnóstico, que o médico te dá aquele remédio só para poder tirar a dor, mas ela volta. Cuidado que essa dor aí é lá do campo emocional, tá? Pode ser até do campo mental, da tua auto-obsessão nas coisas que você não quer enxergar, que aquilo ali não é para você. Então, cada um decide da sua vida o que quer fazer. Quem vem até a mim e quer a minha ajuda é porque está decidido a não ter mais resistência e entender o que está acontecendo com você. E aí, se você não acredita na sua própria energia, no seu próprio eu, aí realmente não tem o que fazer, tá? Até o dia que você vai expandir. E isso acontece com muitos corpos que estão aí, ó,
vagando em volta da gente, porque são pessoas que enquanto estavam aqui para evoluir, porque é para isso que você está aqui, elas não queriam abrir a mente para essas coisas, e aí quando desencarna fica sem saber para onde vai, porque não tem expansão de consciência, não entende quem é, não sabe como funciona. Ficou só naquela, né, naquele beabá ali que foi ensinado durante uma vida inteira com aquela crença, com a síndrome de Gabriela. Cuidado para que vocês não fiquem projetando sempre as mesmas coisas para a vida de vocês, tá certo? Então, tô aqui, quem precisar de mim, é só chamar lá no WhatsApp, no link da minha bio. Tem um WhatsApp que vocês se conectam comigo direto e eu faço toda a explicação. E lembrando que cada um é cada um. Então, não tem como eu ficar fazendo análises sem analisar realmente, sem a sua energia realmente trazer para mim o que você tem, tá certo? Fiquem com Deus, uma ótima quinta-feira, um bom final de semana para todo mundo. E agora vocês vão me ver de novo mais aqui. Voltei aí para vocês verem mais minha cara um pouco mais aí na internet, tá certo? Grande beijo para vocês. Tchau.